Olá, eu me chamo Francisco Afonso Padilha de Melo, Francisco Padilha, sou filho de paulista. Na verdade, não nasci em Paulista por um acaso do destino, mas com 8 dias de vida vim morar em Paulista e eu tenho uma identidade muito grande com o bairro do Nobre, até porque morei uma grande parte da minha vida bem próximo aí do bairro do Nobre, na esquina do Colégio Firmino da Veiga, era a casa da minha avó e eu morava na casa à frente. Então a minha infância e a minha adolescência eu convivi ali no bairro do Nobre, no Clube Municipal do Nobre, andando pelas ruas do Nobre, também ali na quadra do Firmino da Veiga. Então eu tenho uma identidade muito grande por esse bairro, que em todas as vezes que eu faço uma reunião lá, eu me sinto muito bem, muito confortável, pela receptividade das pessoas e pelo carinho que as pessoas têm comigo e com minha família. Então, eu sou advogado, tenho 39 anos, sou casado, tenho 3 filhos e hoje eu estou como candidato a prefeito porque eu tenho plena convicção que nós podemos fazer uma gestão muito melhor de todas as que já existiram na nossa cidade, porque reúno hoje experiência de 15 anos na administração pública municipal, sempre trabalhando na burocracia da administração pública, sempre trabalhando para saber como hoje funciona a administração pública municipal na palma da mão. Então a gente sabe que a gente tem muito por fazer na nossa cidade, mas nos últimos 8 anos a gente tem que reconhecer que Paulista evoluiu muito. Evoluiu do ponto de vista de obras de desenvolvimento econômico, obras de desenvolvimento no que diz respeito à infraestrutura urbana do nosso município. Mas é como eu disse, por ter feito parte da gestão, eu sei reconhecer que a gestão avançou, mas também há muito por fazer. Então hoje a gente está se colocando como opção para as pessoas do município votarem e nos darem a chance de sermos eleitos prefeitos, porque eu tenho convicção de que você é o melhor prefeito que Paulista já teve. Primeiro, pela questão de ser filho da cidade, depois, por nunca ter disputado a eleição, primeira oportunidade que eu venho disputar a eleição é nesse pleito, depois, por reunir hoje as condições e os requisitos de conhecer a máquina pública e saber que a gente pode fazer muito mais, e então a gente hoje faz uma política diferente, de aproximação das pessoas para com a gestão, para com o político. O saneamento básico, de forma simplificada, é o conjunto de serviços que visam o abastecimento de água, a coleta, o tratamento e o descarte do esgoto. É um direito básico garantido por lei. Hoje, não só a comunidade do Nobre, mas quase toda a cidade do Paulista sofre com a falta de água e da coleta, tratamento e descarte do esgoto. Quais são seus planos, candidato, para resolver tal situação, caso seja eleito? A gente sabe que a questão do abastecimento de água e do tratamento dos resíduos provenientes do esgotamento sanitário são de competência da Compesa, são de competência do governo do estado. A gente sabe que Paulista tem podemos dizer, uma forma solidária de contribuir para com a Compesa. Inclusive temos hoje o marco legal de saneamento que possibilita ao município fazer uma licitação através de uma concorrência pública para contratar esse serviço, desde que já não exista os contratos vigentes, que são os contratos com exatamente as concessionárias que é a Compesa. Então hoje a gente já tem o contrato com a Compesa, o contrato de parceria com a Compesa, que presta esse serviço, e a gente precisa, na verdade, exigir que a Compesa preste serviço com excelência. Nós temos muitos problemas, andamos muito, os 4 cantos da cidade, temos muitos problemas no que diz respeito ao abastecimento de água, temos muitos problemas no que diz respeito ao saneamento, sim, do esgotamento sanitário. A obrigação do município se dá simplesmente a questão do saneamento no que diz respeito às águas pluviais, às águas de chuva. Mas com relação ao esgotamento sanitário e dejetos sanitários, essa é uma obrigação da Compesa, que é uma concessionária, uma empresa pública do governo do estado, que presta esse serviço. A gente precisa, na verdade, cobrar a eficiência dessa prestação de serviço, que a gente sabe que Paulista tem muita deficiência no que diz respeito a saneamento e também abastecimento de água. No portal do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, podemos ver o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da nossa cidade. E Paulista nunca conseguiu alcançar a meta proposta para o nosso município. Quais são os seus planos para melhorar a educação? Na verdade, Paulista avançou muito no que diz respeito exatamente aos índices de referência do INEP. O último levantamento, inclusive, Paulista estava com 5,1 equivalentes no ensino básico, equivalentes, inclusive, com a capital Recife. Então, avançamos muito. Quando pegamos nossa gestão em 2013, quando assumimos e começamos a trabalhar em 2013, Paulista tinha 3,7
era o índice do IDEB no que diz respeito à educação básica. Hoje nós estamos com 5,1. Foi um avanço significativo. A gente sabe que podemos avançar mais. Avançar no sentido de qualificar melhor o nosso profissional, o nosso professor, mais formação. Porque a gente sabe se o professor está bem capacitado, está bem qualificado, a gente consequentemente vai ter toda a cadeia da educação subindo juntamente com o professor. A gente precisa melhorar a estrutura física das nossas escolas, inclusive ampliando a questão de práticas esportivas, de atividades culturais dentro da escola, fazendo com que o aluno não vá apenas para a escola com o atrativo da merenda, mas também vá com a oportunidade de praticar um esporte, que seja ele um esporte coletivo, ou seja ele um esporte individual, também praticar uma atividade cultural, seja a dança, seja a música, seja o teatro, enfim. A gente precisa melhorar nossas escolas nesse sentido. Precisamos também, e colocamos no nosso plano de governo, que nós vamos reformar o centro de qualificação de professores do nosso município, que funciona hoje no bairro da Aurora. A gente também vai fazer com que, na nossa cidade, a gente vai ampliar o número de vagas para as creches da nossa cidade, construindo um número de, no mínimo, 8 CMEDs, para fazer com que as mães possam, inclusive, ter onde deixar seus filhos com segurança para ir em busca do mercado de trabalho, ou até mesmo aquelas que não queiram ir no mercado de trabalho, mas que queiram ir desempenhar suas atividades domésticas da melhor maneira possível, sabendo que seus filhos estão em segurança, tanto na questão do que diz respeito à segurança por estarem na creche, mas também, por que não dizer, também estão sendo capacitadas, as crianças estão tendo um ensino devido nessas instituições. Existem vários relatos e denúncias sobre a situação atual do sistema público de saúde na cidade, como filas enormes para marcar consultas, falta de remédios e fechamentos de unidades de saúde. Como você, candidato, vê o sistema de saúde hoje e como você pretende melhorar a saúde do município na sua gestão? A gente tem andado muito, como eu disse, os 4 cantos da cidade, já fizemos mais de 1.600 reuniões e a gente sabe que todos os bairros do nosso município têm sua particularidade, tem sua questão diferenciada de se tratar. Mas a gente sabe também que temos alguns denominadores comuns e exatamente a saúde é um dos denominadores comuns, onde as pessoas sempre se queixam sobre as fragilidades e sobre a necessidade de se melhorar ainda mais a oferta e a prestação do serviço público de saúde. No nosso plano de governo, nós colocamos que nós vamos zerar as filas na frente dos postos de saúde, colocando à disposição da população um aplicativo para marcação de consultas e acompanhamento dos exames. Isso é muito fácil de a gente acontecer. A gente precisa fazer com que Paulista seja uma cidade tecnológica. A gente tem que aproveitar a tecnologia para eficientizar a prestação do serviço público, seja de saúde, seja de educação. Então nós vamos implantar esse aplicativo para que as pessoas possam marcar suas consultas através do celular. Hoje se faz tudo através do celular. Hoje a gente consegue comprar o que a gente quiser pelo celular, hoje a gente consegue pedir comida, hoje a gente consegue pedir um transporte público. Então a gente precisa sim fazer com que Paulista acabe com as filas na frente dos postos de saúde. Nós precisamos também, e colocamos no nosso plano de governo, que nós vamos estender o horário de atendimento de alguns postos de saúde, porque tem muitas pessoas que trabalham durante o dia e não podem ir em busca do seu tratamento, em busca de sua consulta nos nossos postos, porque o posto fecha de 5 horas da tarde. Então nós vamos estender esse horário de 5 até as 9 da noite, oportunizando às pessoas mais acesso à saúde pública municipal. Mas a gente sabe que uma das principais reclamações da população é exatamente o tratamento, que a gente precisa dar um tratamento humanizado às pessoas. Infelizmente, uma queixa muito recorrente de todas as pessoas com quem a gente conversa é que quando chegam nos postos de saúde são maltratados pelos atendentes, pelos recepcionistas. Então, isso é um compromisso que a gente assume com as pessoas. Na nossa gestão isso não vai acontecer, porque, como eu disse, eu trabalhei 15 anos na administração pública municipal. Em todos os lugares que eu trabalhei, as portas estavam escancaradas para poder atender as pessoas da melhor maneira possível. Então a gente vai fazer com que, para trabalhar conosco, para atender nos postos de saúde, nas escolas ou em qualquer outro órgão do município, as pessoas têm que atender as pessoas, os munícipes, de maneira humanizada. Mesmo que os munícipes não consigam resolver aquela demanda que foram procurar nos postos de saúde e saiam insatisfeitos com isso, mas tem que sair satisfeito pelo atendimento que foi recebido, pelo atendimento que lhe foi dado pelos recepcionistas ou pelos atendentes. Sobre a segurança da nossa cidade, como você, candidato, enxerga a situação atual? E quais são seus planos de ação para o combate ao tráfico de drogas, ao crime e à violência nas ruas? A gente sabe que segurança pública também é uma obrigação do Estado, só que cabe ao município
um apoio de cooperativismo, né, com as forças da Polícia Militar, com as forças de segurança pública do Estado, para fazer com que os índices de violência do município caiam. A gente tem diversas ações, diversas propostas no nosso plano de governo para tentar, de maneira colaborativa, fazer com que a segurança pública no nosso município, os índices de violência, eles caiam. Como, por exemplo, a gente aumentar e melhorar, eficientizar a oferta da iluminação pública no nosso município. Porque a gente sabe que se as ruas são bem iluminadas, aquela pessoa que está disposta a praticar um crime, ela não vai se utilizar daquele local, porque sabe que pode ter a possibilidade de ser identificado e ser visualizado de uma maneira mais efetiva. Também nós vamos ampliar o número de câmeras de vídeo monitoramento, né? E também utilizando essas câmeras interligadas exatamente com a central de monitoramento da CIODES. Então nós já temos esse central de monitoramento, temos um número de 66 câmeras no nosso município, mas a gente precisa ampliar esse número de câmeras. A gente também vai fazer com que a nossa guarda, aumentar o efetivo da nossa guarda municipal, porque a gente já tem a nossa guarda municipal de forma que ela hoje atua guardando o patrimônio, mas também nas rondas, mas também na patrulha escolar, fazendo com que a gente possa dar essa sensação de segurança maior para a nossa população. Com relação ao combate à droga, ao combate exatamente à venda e ao consumo de droga no nosso município, se a gente fizer exatamente essa parceria com todos os órgãos de segurança, a gente tem condições sim de fazer com que a gente minimize ou diminua o número de pontos de tráfico de droga, enfim, a gente fazer com que essa sensação de segurança a gente possa conseguir transparecer para o nosso município, para a nossa população. Em meio a uma crise econômica e agora em uma pandemia, a quantidade de desempregados aumentou em todo o território nacional. Como você, candidato, pretende ajudar o polo industrial, bem como os outros setores, a gerar empregos para os cidadãos paulistenses? A gente sabe que o Covid ele veio para desestruturar e desestabilizar todas as pessoas, tanto a iniciativa privada como o setor público e principalmente a nossa população. A gente sabe que por conta disso, muitas pessoas ficaram desempregadas. A gente tem um dado que apenas a fábrica da Jeep, por ter suspendido e diminuído a sua oferta e a sua produção de veículos, apenas no município de Paulista eles demitiram 500 funcionários que trabalharam do município, que eram do município e trabalhavam na fábrica da Jeep. E a gente sabe que a gente precisa inovar, a gente precisa reinventar para poder a gente atrair ainda mais um número maior de empresas para poder abrir essas ofertas de trabalho. Não apenas isso, a gente já tem hoje diversas empresas se instalando no município, como por exemplo o Atacadão, aqui próximo ao Pelópida, a gente tem o Atacarejo que vai se instalar na Manepá. A gente sabe que a gente precisa incentivar ainda mais empresas, a gente precisa de uma parceria com o governo do estado para poder requalificar a PE 18, para a gente reestruturar o nosso distrito industrial de Paratibe. Nós temos hoje um distrito industrial por trás da Embeta, que é o distrito industrial de Maranguape, onde a gente vai exatamente atrair 6 novas empresas para aumentar o número de ofertas de emprego. Além de atrair as empresas, a gente precisa também qualificar o nosso profissional, qualificar a nossa população. Porque não adianta de nada a gente atrair muitas empresas, abrir muitas vagas de emprego e os nossos munícipes não estarem prontos, preparados, qualificados para se inserirem nesse mercado que vai ser aberto. A gente precisa e a gente sabe que nos dias atuais o mercado de trabalho está muito criterioso, está muito rigoroso. Então a gente tem que preparar os nossos jovens, os nossos adultos e, por que não dizer, os nossos idosos. Porque os idosos também precisam ser reinseridos no mercado de trabalho. Não é porque eles estão na fase de idoso que eles não podem ir para o mercado de trabalho. Podem sim. E nós vamos garantir aos nossos idosos, em todos os cursos de qualificação que nós fizemos, a gente vai garantir um percentual destinado exclusivamente à pessoa idosa, para que ela volte a se qualificar e ser reinserida no mercado de trabalho. Então, além de atrair as indústrias, as empresas, os empreendimentos, a gente vai preparar o nosso município para ser inserido no mercado de trabalho. Ainda nesse cenário econômico, como a sua gestão ajudaria a diminuir os gastos da Prefeitura e aumentar os investimentos nas áreas de educação, saúde e segurança? Na verdade, a Prefeitura Municipal de Paulista ela já tem um gasto com o pessoal bem enxuto. Hoje nós temos aproximadamente 1.100 cargos comissionados. E aí o nosso grande número são de servidores efetivos que fazem com que a máquina funcione de forma regular e ideal. A gente pode fazer com que reduzir alguns gastos que são exorbitantes, que aqui porventura possam existir para exatamente investir ainda mais em saúde, em educação, em infraestrutura,
para fazer com que o nosso município seja mais contemplado. Até porque a forma como nós estamos dispostos a fazer política é uma forma diferente, que é aproximando a população da gestão, para que as pessoas possam contribuir de forma efetiva para que nós desenvolvermos nossas ações de acordo com as prioridades que forem elencadas pela população. Vai ser a população elencando as prioridades e a gente atacando uma a uma, até porque temos que reconhecer que não podemos resolver todos os problemas que Paulista tem. Nem que o nosso mandato tivesse 50 anos, ainda assim iriam existir problemas para a gente resolver. Então, se a gente faz essa política de aproximação, fazendo com que a população seja partícipe, faça parte da nossa gestão, a população vai nos indicar as prioridades e, consequentemente, nós vamos atuar uma a uma para conseguir minimizar os transtornos das pessoas que hoje sofrem diversos problemas no nosso município. Atualmente, o que mais vemos na televisão são casos de corrupção, esquemas de rachadinha envolvendo a locação de prédios privados, cargos comissionados e até cargos fantasmas. Como você, candidato a prefeito, iria combater tais práticas? Na verdade, a gente está se colocando exatamente como o diferente. O diferente porque nunca disputei eleição, o diferente porque sou de uma família tradicional desse município, de duas áreas totalmente distintas da política, ou da justiça ou da educação. O meu avô foi juiz de direito aqui em Paulista. A minha tia era defensora pública, doutora Conceição Padilha. A minha mãe foi professora, foi secretária de diversas secretarias no município, doutora Marta Padilha. Então eu tenho um legado de serviço prestado, minha família tem um legado de serviço prestado nesse município. E eu tenho uma história, um histórico. Hoje contra mim não paira nenhum questionamento. Não existe nada que manche meu nome, manche meu passado, ou possa me colocar numa condição constrangedora, porque nossos adversários hoje já tentaram revirar minha vida pelo avesso, para tentar encontrar alguma fragilidade com relação a mim. Então, isso, o combate à corrupção, o combate a esses exageros e essas coisas que para a população, hoje a população não concebe mais esse tipo de prática, nós vamos fazer com muita veemência, com muita rispidez, nós não vamos permitir que esse tipo de prática se realize na nossa gestão. Até porque, como eu disse, a gente quer fazer uma gestão pelo povo e para o povo. E é ouvindo as pessoas que a gente vai fazer mais e melhor. Paulista está sendo governada pelo PSB há quase 12 anos, inclusive fazendo parte na gestão do atual prefeito, como chefe de gabinete. Em sua campanha, muitas vezes você se refere como um novo para Paulista. Como você se diferencia e se destaca dos governos anteriores? Na verdade, eu trabalho na Prefeitura de Paulista desde 2005. Então, são 15 anos trabalhando na Prefeitura de Paulista. E como eu disse, hoje eu me coloco como novo, porque tanto que o nosso slogan é Padilha Diferente. E aí eu vou explicar por que Padilha Diferente. Padilha é diferente porque nunca disputou eleição. Esse já é uma das condições de me colocar como novo. Padilha é diferente porque é filho da cidade. Essa é uma outra condição que também me coloca na situação de um novo. Padilha é diferente porque Padilha, como eu disse, reúne hoje uma capacidade, uma experiência de 15 anos na gestão pública municipal. Então conheço como funciona a administração pública na palma da mão. E Padilha é diferente porque hoje a forma como ele faz política é diferente. É uma política de aproximação das pessoas com a gestor e com gestão. A gente fez um plano de governo todo ouvindo as pessoas. Eu sou advogado, eu poderia muito bem montar um plano de governo, levando em consideração algumas práticas exitosas que a gente poderia copiar pelo Brasil afora. Trazia, adaptava a realidade de Paulista e dizia, está pronto meu plano de governo. Ou se não, contratar uma empresa, como muitos dos meus adversários fizeram, contratar uma empresa para que ele montasse esse plano de governo. Mas essas duas formas de montar um plano de governo não expressariam o sentimento da população da nossa cidade. Por isso que a gente inverteu a lógica das coisas. Desde agosto, como eu disse, do ano passado, eu tenho andado muito. Então eu fui em busca das pessoas para sentir na pele as dificuldades, mas também para aproveitar e pedir para que as pessoas contribuíssem com a formação do nosso plano de governo. E foi assim que a gente construiu o nosso plano de governo. E vai ser assim que, se Deus nos permitir, a população consentir e me der a chance de ser eleito prefeito, a gente vai pôr em prática, a partir de 1º de janeiro de 2021, uma gestão diferente, uma gestão participativa, uma gestão onde as pessoas possam contribuir com a nossa, exatamente com o nosso trilhar do dia a dia enquanto prefeito do município. Então hoje eu me coloco como novo exatamente porque todos os meus adversários já tiveram a oportunidade de disputar a eleição, já tiveram a oportunidade de ocupar cargos públicos eletivos, já tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa em prol da nossa população e quando fizeram muito pouco ou quase nada. Então exatamente eu vou na contramão deles. Vou na contramão porque eu me coloco hoje como uma opção para governar a cidade e não posso ser comparado e não posso ser intitulado como bom ou mau político, até porque eu nunca tive a oportunidade de ocupar um cargo público eletivo. Só isso já me favorece, já me coloca num lugar de destaque perante todos os outros meus adversários. Para finalizarmos, candidato, qual recado você gostaria de deixar para o povo do bairro do Nobre e para toda a cidade de Paulista? Na verdade, eu queria agradecer a todos vocês que fazem parte do projeto O Nobre é Isso,
Queria agradecer muito a todos os moradores do bairro do Nobre, como eu disse, um bairro que eu tenho um carinho, admiração, um respeito, um bairro que eu me sinto em casa, literalmente, e dizer a vocês que eu queria uma oportunidade para fazer diferente. Oportunidade porque, como eu disse, meus adversários já tiveram a chance deles, e eu vou na contramão exatamente para fazer diferente. Eu queria que as pessoas não caíssem hoje na jogada dos meus adversários, que é tentar confundir as pessoas, dizendo que Francisco Padilha não tem condições, não tem competência, ou que vai ser manipulado ou controlado pelo prefeito Júnior Matuto. Júnior Matuto vai terminar a história dele agora, no dia 31 de dezembro de 2020. Padilha, se Deus permitir, vai começar uma nova história a partir de 1º de janeiro de 2021. Mas eu conto com cada um de vocês, do bairro do Nobre e dos demais bairros da nossa cidade, que a gente tem sim condições de fazer a melhor gestão que Paulista já teve. Pelos todos os requisitos que eu já falei aqui nessa entrevista, mas ainda mais, por amar a cidade e ter aquela relação do filho com a mãe. É a mesma relação que eu tenho, Francisco Padilha, com a cidade do Paulista. Então, queria pedir a vocês que no dia 15 de novembro vamos todos imbuídos num só propósito, de votar numa pessoa que vai fazer diferente. É Francisco Padilha, é 40. Muito obrigado a todos.